Olá, alunos do Colégio Novo Milênio do 8º ano. Bom, vamos falar hoje sobre tipos climáticos e também sobre os biomas do continente americano, certo? Gente, nas últimas aulas a gente já viu que tanto o relevo, quanto a hidrografia, quanto a vegetação e os biomas, né? Eu falei para vocês nas aulas online, a gente tem uma diversidade muito grande, né? Desses 4 tipos, desses 4 aspectos físicos aqui no nosso continente, devido à nossa grande extensão, né, no sentido norte-sul. A gente vai ter aí, no caso, uma grande diversidade de climas, uma grande diversidade de vegetações, uma grande diversidade de relevo. Então, os 4 tipos de relevo a gente contém aí no continente americano. E o relevo é um dos fatores predominantes aí para a questão da diversidade da vegetação e da diversidade climática, tá? Então, ó, na página 381, nós ainda estamos na unidade 1 do caderno 2, certo? E nós vamos ver aí esses principais tipos climáticos associados aos biomas. Dependendo do clima, a gente tem vegetações diferentes, certo? Na página 381, gente, nós temos assim: o continente americano apresenta grande variedade de tipos de clima, polar e subpolar, desértico frio, desértico quente, temperado muito frio, temperado continental, seco, que é o estépico, subtropical, subtropical mediterrâneo, subtropical seco, que também é estépico, tropical semiárido, tropical e tropical superúmido. Então, esses tipos climáticos que a gente encontra aqui, no caso, no continente americano, vocês vão conseguir ver aqui nesse mapa que está aqui abaixo, tá? O primeiro mapa mostra aí os tipos climáticos e a localização de cada um deles. Como vocês conseguem observar, por exemplo, ó, o clima polar e subpolar a gente tem aqui no extremo norte, tá? No extremo norte aqui, no caso do Canadá, e também aqui do Alasca. A gente vai ter também aqui, ó, o clima, por exemplo, tropical, né? Vocês vão ver aqui que o clima tropical, ele toma quase toda a parte aqui do Brasil, né? E boa parte aqui, ó, do restante da América do Sul. Então, pela localização, né, e pela legenda, vocês vão conseguir localizar cada um desses climas. A gente vai ver um pouquinho das características de cada um, certo? Continuando. Os diferentes tipos de clima são influenciados pela ação de fatores como a altitude. Lembrando, gente, que a altitude, no caso, a gente está medindo aí, no caso, a altura do relevo, a gente não chama de altura, tá? A gente chama de altitude, que a gente mede de acordo com o nível médio do mar. Como vocês sabem, o nível médio do mar, ele contém 0 metros, tá? Então, é uma altura aí de referência. Então, de acordo com os oceanos, a gente tem a altitude aí do relevo. E o relevo, no caso, também influencia aí na condição climática, tá? Aí aqui a gente vai ter massas de ar. Então, as massas de ar quente e as massas de ar frio, né? Vão influenciar aí no clima de um local. Aí a maritimidade, continentalidade. Maritimidade e continentalidade, gente, também está relacionada aí às massas de ar, tá? As massas de ar que saem do continente em direção ao oceano e do oceano em direção ao continente, ok? Correntes marítimas, principalmente. Então, as correntes marítimas também têm influência aí no clima, né, de qualquer parte do mundo. Aí, esses fatores, bem como a latitude, determinam a grande diversidade climática da América, já que esse continente apresenta terras na zona polar, temperada e intertropical. Latitude, gente, no caso vai ser a distância, tá? O distanciamento aí que eu tenho de acordo com a linha do Equador. Então, o distanciamento ao norte ou o distanciamento ao sul. Quanto mais próximo à linha do Equador, né, dependendo aí da latitude, mais próximo da linha do Equador, climas mais quentes, né, e geralmente mais secos. Quanto mais próximo às zonas polares, tanto no Polar Norte quanto no Polar Sul, a gente vai ter climas aí com temperaturas mais baixas, tá? Climas mais frios. Aí, continuando aqui no segundo parágrafo, diz assim: a relação entre os diferentes tipos de clima e as características da vegetação é significativa. O primeiro mapa mostra os principais tipos climáticos do continente e o segundo retrata os principais biomas e tipos climáticos do continente americano.
Aí aqui, ó, gente, no segundo, a gente vai ter os biomas, tá? Aqui em cima, ó, tem o conceito de bioma, que diz assim: conjunto de seres vivos de determinada região. Apresenta tipos de vegetação semelhantes que podem ser identificados em nível regional, formado por diversos ecossistemas. Quando a gente fala em bioma, a gente está falando, no caso, de uma representação de um local, de acordo aí com a vegetação e as espécies também animais, tá? Espécies vegetais e animais que compõem ali aquele local. Então, os biomas, eles podem ser classificados de diferentes formas, dependendo aí do país, tá? Então, por exemplo, os biomas que a gente tem no Brasil podem ser classificados com outros nomes em outros países, certo? Aí a gente vai ter aqui, ó, os biomas do continente americano. Floresta pluvial, aqui embaixo, tá, gente? Na legenda. Floresta pluvial, floresta temperada, floresta de coníferas, que a gente também chama de taiga. Aí campos tropicais, estepe semiárida, caatinga, pradarias, vegetação desértica, tundra e vegetação de montanha, certo? Então esses biomas aí são os que a gente vai ter aí no continente americano. Aí aqui na página 382 a gente vai começar a falar sobre climas. E aqui a gente tem uma imagem, gente, que mostra um climograma, tá? Esse climograma, no caso, a gente tem aí a medição dele de acordo com os meses do ano, tá? Aí a gente tem aqui a quantidade de chuva, a quantidade de pluviosidade em milímetros do lado esquerdo. E do lado direito a gente tem aqui a temperatura, tá? Em graus Celsius. Então, ó, de acordo com a linha, né, essa linha aqui vermelha, a gente vai ter o acompanhamento dos meses do ano, da quantidade de chuvas e a temperatura do local, tá? Então, aqui, ó, a precipitação média, aqui, nesses tracinhos aqui azul, tá certo? A quantidade de chuva que a gente recebeu nesse local, no local desse climograma. Esse climograma aqui é da Groenlândia, tá? E a temperatura média do local, né? Que no caso aqui, ó, vai de menos 50 até 40 graus, tá? Então, o climograma, ele vai nos dar aí a quantidade de pluviosidade, né? A quantidade de chuvas que esse local recebe e também a temperatura. No caso, a amplitude, que a gente chama de amplitude térmica, né? As temperaturas mais baixas até as mais altas, ok? Então, aqui diz assim: os climas frios predominam no norte da América, nas regiões de altas latitudes, onde em sua maioria são controlados por massas de ar polar e apresentam médias de um mês mais frio, sempre inferiores a 5 graus abaixo de zero. Os climas frios podem ser polar e subpolar, temperado muito frio e frio de montanha. Então, são esses 4 tipos aí de climas que a gente tem aí com temperaturas baixíssimas, ok? Aí vamos ver algumas características agora do clima polar e subpolar. Diz assim: presentes no extremo norte do continente em áreas do Canadá, na Groenlândia. Como vocês sabem, a Groenlândia, ela não faz parte do continente americano. Ela pertence à Dinamarca, né? Que é um país europeu. Mas a Groenlândia, ela está muito mais próxima, né, da América do que aí do continente europeu. Por isso que nos mapas e tudo mais a gente coloca e faz o acompanhamento aí da Groenlândia. Aí continuando, em áreas do Canadá, na Groenlândia e no Alasca, tem médias térmicas anuais negativas com precipitação em forma de neve durante quase todo o ano, graças à intensa atuação das massas de ar polares e à alta latitude. Então, aí, tanto no extremo norte quanto no extremo sul, a gente tem esse clima polar e o clima subpolar, tá? Como a gente tá falando somente de América, a gente vai falar somente no extremo norte, certo? Porque o extremo sul é do continente da Antártida, ok? Aí temos aqui, o climograma ao lado apresenta as características gerais do clima polar em Smith, na Groenlândia. Nessa região do continente americano, na qual o gelo cobre o solo durante mais da metade do ano, aparece a tundra, que é vegetação rasteira que atinge até 1 metro de altura, composta de líquens e musgos. Seu ciclo vegetativo é curto, ocorre quando o solo permafrost
que é um solo permanente e congelado, passa por um descongelamento superficial durante o verão. As imagens a seguir retratam as características do clima polar e subpolar e também da tundra. Então, gente, onde a gente tem esse clima polar e subpolar, a gente tem a vegetação que a gente chama de tundra, que é uma vegetação rasteira, uma vegetação muito adaptada a esse clima muito frio, tá? A esse clima realmente gelado. Então, ela é uma vegetação aí que a gente chama, no caso de vegetação permanente e congelada. Por quê? Porque ela passa a maior parte do ano embaixo do gelo, certo? Ela fica completamente coberta por neve. E em uma parte do ano, no caso na época do verão, a gente tem o degelo, né? E ela chega a aparecer. Então, ela é uma vegetação mais, digamos assim, mais adaptada, porque ela é composta aí por musgos e líquens, tá? E ela também vai ter aí umas cores bem características. Vocês vão ver que a tundra, ela tem uma vegetação mais alaranjada, às vezes ela tem uma vegetação assim meio rosa, meio vermelho. Então ela tem uma vegetação com cores bem características mesmo, tá? Outra coisa, gente, no clima polar no Alasca, a gente vai ter aqui o Alasca, como vocês sabem, é um estado dos Estados Unidos. A gente vai ter aqui a imagem mostrando como fica, né, o solo na época aqui do inverno, certo? Então, isso aqui é típico do clima polar. E aqui a gente vai ter a vegetação da tundra, mostrando aqui a vegetação da tundra na Groenlândia, tá? Que pertence aí à Dinamarca. Então, como vocês conseguem ver, a vegetação é bem característica mesmo, tem cores bem marcantes e cores completamente diferentes aí das outras vegetações, ok? Aí o clima temperado muito frio. Aqui no caso, na página 383, diz assim: o clima temperado muito frio, existente ao sul do clima polar, abrange grande parte do Canadá, o Alasca e os extremos norte e nordeste dos Estados Unidos. Apresenta invernos longos e rigorosos, com temperaturas abaixo de menos 20 graus e precipitações em forma de neve. No verão, as médias térmicas podem atingir cerca de 10 graus. Gente, cerca de 10 graus no verão, né? Onde tem um clima aí temperado muito frio. Como vocês sabem, quando a gente fala em clima temperado, a gente tá falando aí de climas que ficam entre o trópico, tá? E no caso, entre o trópico e o círculo polar ártico, tá? Como a gente tá falando só do extremo norte, fica entre o trópico de Câncer e o círculo polar ártico. Então, a gente vai ter aqui, ó, o climograma ao lado apresenta as características do clima frio em Winnipeg, no Canadá. Tá aqui, ó, um climograma daquela mesma forma, tá vendo? Vocês vão ver aqui, ó, que a gente tem temperaturas um pouco mais altas aí nos meses que ficam no meio do ano, tá? Aí, entre maio, né, e setembro, a gente vai ter temperaturas aí um pouco mais elevadas, tá? Que chegam aí a casa até dos 20 graus. Não são temperaturas muito altas pra gente, né? Mas pra eles realmente uma temperatura de verão. Aí aqui, em áreas com essas características, encontramos a taiga. Gente, a taiga no caso, a floresta boreal. A gente pode chamar ela de floresta boreal, pode chamar de floresta de coníferas e pode chamar também de taiga, tá? É uma vegetação aí, no caso, ó, tem uma imagem dela aqui, a taiga, no Alasca, que pertence aos Estados Unidos. É uma vegetação aí que vocês vão ver, né, que tem muitas árvores, e essas árvores, ela tem um formato aí de pinheiro. São realmente aqueles pinheirinhos que a gente vê nos filmes de Natal, né, então, típica aí da floresta boreal. Na floresta boreal, gente, a gente não tem muita diversidade de espécies, tá? Geralmente são muitos pinheiros de diferentes tamanhos, né? Mas aí sem muita diversidade, tá? Assim como a gente tem muita diversidade na floresta equatorial, na floresta tropical, né? Mas a floresta boreal a gente não tem essa diversidade. Então, ó, continuando. A taiga, que também pode ser chamada de floresta de coníferas ou boreal. Essas florestas apresentam um aspecto homogêneo, muitas plantas da mesma espécie, o que facilita sua exploração econômica.
Na América do Norte e Canadá, as florestas de conífero oferecem ótimas condições para que a região seja grande produtora de papel. No caso, gente, da produção de papel, né, através aí da celulose, né, eles utilizam muita vegetação aí da floresta boreal ou da taiga, né, certo? Aí, no caso, ó, a gente continua aqui, o clima frio de montanha. Encontrado na região da Cordilheira dos Andes e na Montanha Rochosa. Gente, as montanhas rochosas, como vocês sabem, é a cordilheira que a gente tem lá na América do Norte, que pega ali Canadá, Estados Unidos, certo? E a Cordilheira dos Andes, que fica aqui na costa do Pacífico, na América do Sul, certo? Aí é influenciado pela altitude, né? No caso, montanhas, cordilheiras, né? Então, esse conjunto de montanhas aí, automaticamente a gente tem que ter um clima mais ameno, né? Um clima frio de montanha, realmente. Aí o que garante temperaturas baixas ao longo do ano. Vale lembrar que quanto maior a altitude, mais rarefeito é o ar. Ou seja, o ar ele fica mais, digamos assim, mais denso, né? Fica mais difícil também de você respirar. Por isso que as pessoas que fazem alpinismo, né? Elas precisam levar aí oxigênio, né? Porque quanto mais alto você está, né? Mais difícil fica de você respirar, porque o ar fica rarefeito. E a gente vai ter também uma pressão atmosférica menor, tá? Aí apresentando menor concentração de moléculas capazes de absorver calor. Nessa região encontramos a vegetação de altitude, que pode apresentar árvores de grande porte na base das montanhas e vegetações mais esparsas e de pequeno porte nas regiões mais elevadas, como os musgos, líquens e arbustos. Tal fato deve-se às baixas temperaturas dessas regiões. Observa a foto a seguir. Então, como vocês podem ver, na vegetação de altitude, a gente pode ter árvores, né, de grande porte, aí geralmente mais próximo do alto das montanhas. E a gente vai ter aqui, aliás, mais próximo do alto, não, mais próximo da parte da base da montanha. E na parte mais elevada, na parte mais alta, a gente encontra vegetações mais rasteirinhas, vegetações mais parecidas aí com a tundra, que é realmente de musgos e líquens, tá? Vegetações aqui, ó, como vocês conseguem ver nessa imagem, aqui, ó, a gente tem como se fosse realmente a tundra subindo aí no alto das montanhas, tá? Então, são vegetações que elas se espalham facilmente por causa realmente do clima, né? Que é um clima frio de montanha. Então aqui, ó, a gente vai ter essa vegetação e esse clima frio de montanha, principalmente nas cordilheiras, tá? Aqui no caso do continente americano, nas montanhas rochosas, na Serra Madre, que fica no México, e na Cordilheira dos Andes. Aí nos outros continentes a gente tem regiões também montanhosas, como na Cordilheira do Himalaia, nos Alpes e assim por diante, tá? Aqui, gente, ó, na página 384, temos outro climograma. Olha só a diferença, gente, desse climograma para os outros dois que a gente já viu. Vocês estão vendo aqui, ó, uma grande diferença na quantidade de chuva, na quantidade, ó, de pluviosidade, certo? Então, a precipitação, que é a chuva, né? A gente tem aí, ó, em grande quantidade aqui. E vocês vão observar que esse climograma é de Manaus, de clima equatorial. Gente, clima equatorial, um clima muito quente, um clima muito úmido, tá? Então, o clima equatorial ele vai se diferenciar do tropical, vocês vão ver daqui a pouco, com relação a essa questão mesmo de umidade. Tanto o equatorial quanto o tropical são climas quentes, são climas aí próximo à linha do Equador. Só que enquanto o tropical é seco, o equatorial é úmido. Então, a gente vai ter uma grande quantidade realmente de chuvas. Então, a precipitação média, aí, ó, chega a quase 380 milímetros, tá? E as temperaturas aí, elas ficam aí na casa de mais ou menos 30 graus, né? Uma média aí anual de mais ou menos 30 graus. Aí, ó, em contraposição aos climas frios de altas latitudes e altitudes, existem os climas quentes de baixa latitude. Baixa latitude, gente, quando a gente fala em baixa latitude, a gente tá falando, no caso, em climas próximos à linha do Equador, tá certo? Baixa latitude são locais mais próximos à linha do Equador. Aí aqui, os tipos climáticos sob a ação de massas de ar quente
Normalmente a temperatura do mês mais frio é superior a 20 graus. Esses climas podem ser divididos em dois tipos: o equatorial, como eu falei para vocês, quente e úmido, e o tropical, que é quente e seco, certo? Continuando, o clima equatorial é marcado pelas altas temperaturas ao longo do ano e elevada pluviosidade, ou seja, muita chuva. Aí esse clima sofre a influência da baixa latitude, que provoca grande e constante incidência de raios solares ao longo do ano, além da atuação das massas de ar quente. Aí o climograma ao lado apresenta as características do clima equatorial em Manaus, no estado do Amazonas, aqui no Brasil, né? Aí nessas regiões encontramos as florestas equatoriais, que é a floresta amazônica, é um exemplo, o exemplo mais claro, né, que a gente vai ter de floresta equatorial, com árvores de grande porte e espécies latifoliadas. Gente, árvores de grande porte, no caso, quando a gente está falando de floresta equatorial, a gente vai ter geralmente áreas muito densas, áreas aí que a gente vai ter várias árvores, né, uma floresta mais fechada realmente. A gente vai ter uma grande diversidade de espécies. Como a gente tem a floresta equatorial, ela é uma floresta de clima quente e úmido, então vai ser aí uma diversidade muito grande de espécies animais e também de espécies vegetais, tá? Outra coisa, latifoliadas, ó, tem um conceito de latifoliado aqui do lado, viu? Depois se vocês esquecerem. São espécies vegetais com folhas grandes e largas, tá? Essas florestas apresentam grande diversidade de espécies e atualmente sofrem intenso desmatamento causado pela ação humana, motivada pela aquisição de novas áreas para as atividades agropecuárias. Isso não é novidade para a gente, né? A gente sabe que na floresta amazônica a gente tem grandes áreas que foram realmente desmatadas, a gente também tem grandes áreas que foram desflorestadas, abriram clareiras realmente no meio aí das florestas, então é um problema, né, ambiental muito grande. Principalmente aí nas florestas equatoriais, devido a essa grande diversidade, tá? Essa grande quantidade aí de espécies, animais e vegetais. Então, isso facilita muito essa questão da exploração. Aí, a imagem a seguir retrata as características gerais da floresta equatorial. Aqui a gente tem uma vista parcial da floresta amazônica, tá? Isso aqui fica em Manaus. Como vocês sabem, a floresta amazônica ela não pertence somente ao nosso país, né? Ela pertence aí a 9 países, tá? O Brasil, mais 8 países. Então, a floresta amazônica, ela é riquíssima. Aí aqui, o clima tropical. A gente viu lá em cima o clima equatorial, quente e úmido, agora o clima tropical, quente e seco. O clima tropical apresenta pouca variação de temperatura ao longo do ano, com médias mensais em torno de 25 graus, podendo ser um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, tá? Geralmente com pluviosidade acima de 1.500 milímetros por ano. Predominantemente, encontramos esse clima na América Central e na América do Sul, ou seja, locais próximos aí à linha também do Equador, tá? O climograma ao lado apresenta as características gerais do clima tropical continental em Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Aí aqui a gente tem esse climograma, ó. Vocês vão ver aqui que a gente tem uma alta pluviosidade, mas somente no mês aí de dezembro, né? Meses, ó, como junho e agosto, a gente tem uma pluviosidade praticamente nula, né? Praticamente zero. Então, é um clima aí típico de Cuiabá, no Mato Grosso. Aí aqui, nesse tipo climático, podemos encontrar dois tipos de vegetação: as florestas tropicais e as savanas. Como eu falei para vocês, clima tropical quente e seco. Então, a gente vai ter uma pluviosidade, mas somente em alguns meses do ano. Outros meses, né, nos meses realmente de verão aí, a gente vai ter, no caso, nos meses de verão, a gente vai ter um inverno muito seco e um verão muito chuvoso. É o que a gente chama realmente aqui no Brasil de chuva de verão, tá? É onde a gente tem esse clima tropical. Então, por isso que vocês vão ver aqui, ó, que dezembro, janeiro, fevereiro, a gente vai ter um pouco mais de chuva do que realmente nos meses de inverno, que é aqui, ó, mês de maio, junho, julho, tá? Então, são meses aí que a gente vai ter um pouco menos de chuva. Então, a gente tem realmente, onde tem um clima tropical, a gente tem realmente o que a gente chama aqui no Brasil de chuvas de verão. Aqui, gente, ó, nas florestas mais úmidas, encontramos as florestas tropicais.
que apresentam uma elevada biodiversidade. Floresta tropical também, como a floresta amazônica, tem uma grande diversidade, tem uma área muito densa aí de árvores realmente de médio e grande porte, tá? Aí essas áreas foram intensamente desmatadas, como é o caso da Mata Atlântica, que no caso a Mata Atlântica aqui no Brasil resta menos de 3%, tá? Que é uma área aí, no caso, a gente tem a Mata Atlântica praticamente em todo o litoral do Brasil, e ele foi muito desmatado aí por questões aí realmente de aumentar a urbanização, né? De aumentar aí toda a expansão aí para a construção aí de cidades, tá? Então, por isso que a Mata Atlântica a gente só tem menos de 3%. Aí o desmatamento foi iniciado no período colonial para a extração do pau-brasil e teve continuidade em virtude da produção agrícola, do processo de urbanização, entre outros fatores. Já nas áreas nas quais há estações bem definidas, encontramos as savanas. Gente, savana, realmente, a gente, quando fala nessa palavra, a gente caracteriza mais como a questão do continente africano, tá? Mas aqui no Brasil, a savana brasileira, a gente não chama de savana, a gente chama de cerrado, ok? Então, a área central do Brasil, né, vai ser aí completamente de vegetação de cerrado, que lá na África a gente chama de savana. Em uma parte também da Europa a gente chama de savana, mas aqui no Brasil a gente chama de cerrado. Aí são compostos de arbustos esparsos, gramíneas e árvores baixas com troncos retorcidos, casca grossa e raízes profundas. Então, gente, o cerrado realmente aí tem árvores mais espaçadas. A gente vai ter aí uma área mais aberta, mais ampla, com árvores aí de pequeno porte, né? Geralmente alcançam até médio porte, mas nunca passa disso. As árvores geralmente têm troncos retorcidos, né? Elas vão ter aí galhos também retorcidos. Essas árvores, gente, elas são, no caso, típicas realmente aí da parte central do Brasil. No caso, como a gente tá falando em continente americano, a gente só encontra mais mesmo aqui na América do Sul essa vegetação aí de savana e cerrado aqui no Brasil, né? Aí aqui, ó, as imagens a seguir mostram a floresta tropical e o cerrado. Aqui a gente tem a imagem da Mata Atlântica, que eu falei pra vocês, resta menos de 3%, que ficava na parte litorânea. A gente ainda tem algumas reservas de Mata Atlântica, como por exemplo, na área litorânea aqui de João Pessoa, né? No caso aqui na Paraíba a gente tem João Pessoa com a área lá de reserva de Mata Atlântica. A gente tem também na Bahia, no estado da Bahia, a gente tem Mata Atlântica ainda, porque eles utilizam a Mata Atlântica para recobrir a plantação de cacau, né? Então, a gente ainda tem pouquíssimos locais, né, com Mata Atlântica. Essa daqui fica na Serra do Mar, no Paraná, tá certo? E aqui embaixo a gente tem uma imagem típica aí do cerrado, na Floresta Nacional em São Roque de Minas, em Minas Gerais, certo? Então, uma imagem de Mata Atlântica e uma imagem aí de cerrado, tá? Que é a nossa savana brasileira. Por último, gente, ó. Por último não, a gente ainda vai ter essa outra parte aqui de climas e vegetações, falando aí nas nossas próximas aulas. Pra gente encerrar essa aula, ó, a gente tem aqui os climas de média latitude, podem ser subtropical, temperado e mediterrâneo. Aí aqui a gente tem um climograma de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? E aqui diz assim: o clima subtropical ocorre no sul e sudeste da América do Norte e na planície da Bacia Platina, no sul da América do Sul. Então, ó, clima subtropical, gente, são aí nas áreas temperadas. Então, por isso que a gente tem próximo ao Trópico de Câncer, né, lá nos Estados Unidos e no Canadá. E a gente tem aqui próximo ao Trópico de Capricórnio, na parte do sul do Brasil, tá? Parte sul também do Chile e assim por diante. Então, ali, ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aqui no Brasil, é um clima subtropical, tá? Aí, aqui, ó, nesse tipo climático, há invernos amenos, verões quentes e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. O climograma ao lado apresenta as características do clima subtropical em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Nessas áreas encontramos as florestas subtropicais, ó. Exemplo de floresta subtropical, gente. Mata das Araucárias, que fica no sul do Brasil, né? A gente tem a imagem aqui, ó, da Mata das Araucárias no município de Tamarana, no Paraná, ok?
ok? E a gente vai ter aqui, no caso, essa atividade que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, tá certo? Que é aí para fazer a questão da amplitude térmica, ok? Essa amplitude térmica, gente, ela vai ser aí, no caso, bem característica para vocês fazerem essa atividade. Você vai ter que pegar uma característica bem, digamos assim, bem diferente, tá? Então, entre o clima menor, ou seja, a temperatura mais baixa do local e a temperatura mais alta daquele local. Essa diferença é o que a gente chama de amplitude térmica. Ainda nessa aula eu vou explicar para vocês sobre como vocês vão realizar, aliás, essa atividade, tá certo? Página 387. Gente, eu ia colocar essa aula aqui em duas partes, tá? Mas para que a gente possa aproveitar o tempo, eu vou colocar todos os climas e biomas em uma aula só. Aí, se vocês tiverem dúvida, aí a gente tira as dúvidas na nossa aula online. Então, eu vou falar de maneira bem geral, realmente, mostrando aqui, no caso, tudo que tá falando de características de climas e de biomas, certo? Então, aqui, ó, o clima temperado apresenta as 4 estações bem definidas, de acordo com a proximidade em relação ao oceano. Podemos encontrar uma variação no clima temperado, oceânico e continental. A grande diferença entre os climas está na pluviosidade e na temperatura, ou seja, na quantidade de chuvas, que esse local recebe, e também na temperatura. Aí o climograma ao lado apresenta características de um clima temperado em Ottawa, no Canadá. Vocês vão ver aqui, ó, que tem uma pluviosidade bem mais baixa, né? E temperaturas aí, ó, que podem chegar até 20 graus, tá? É sempre importante você ver aqui do lado, gente, a temperatura. E é importante também ver a questão aqui do lado, a quantidade de milímetros, tá? Que pode variar, certo? Aí aqui, nessas áreas desenvolvem-se 2 tipos de vegetação, sendo uma delas a floresta temperada. Gente, floresta temperada é floresta aí que, no caso, é bem adaptada, não é nem de clima muito frio, como o clima polar, nem é de clima muito quente, como o clima semiárido, como o clima tropical, tá? Então, são áreas aí mais amenas. Aí aqui, ó, que tem espécies caducifólias e árvores de grande porte. Toda vez que vocês virem uma palavrinha grafada aí de rosa no livro de vocês, o significado tá aqui do lado, tá? As caducifólias aí, ó, refere-se a espécies que perdem as folhas antes da chegada do inverno, como medida de proteção natural contra a neve, tá? Então, florestas temperadas, gente, é a vegetação que a gente tem as estações mais bem definidas. Então, a gente consegue perceber pela floresta temperada realmente quando é verão, quando é inverno, quando é primavera e quando é outono. Porque realmente no outono as árvores perdem as suas folhas. Na primavera a gente vai ter aí uma abundância de flores. No verão, né, a gente vai ter aí uma característica bem quente, né, no caso, o clima ele fica bem mais quente. E no inverno a gente vai ter uma rigorosidade devido à presença aí de neve, tá? Então, florestas temperadas a gente consegue ver claramente as 4 estações do ano, que não acontece em nenhum outro tipo de vegetação com essa clareza, certo? Aí aqui, ó, a gente vai ter uma floresta temperada, mostrando aí, ó, durante o outono, em Quebec, no Canadá. E a gente vai ter aqui a pradaria, né, que é uma vegetação mais rasteira e mais gramínea, no Kansas, nos Estados Unidos, tá? Aqui, na página 388, a gente vai falar um pouquinho sobre pradarias. Gente, pradarias são vegetações mais rasteiras, vegetações gramíneas, mas não significa que é só aquela graminha não, tá? Essas gramíneas, elas podem chegar até 2 metros de altura, tá? Então, são gramíneas que podem ser realmente rasteirinha e podem também crescer um pouco, ok? Que é o que a gente chama de realmente de campinas, tá? As campinas, que são aí gramas um pouco mais elevadas. Aí, as pradarias são encontradas no sul da planície canadense, na planície do Mississippi, né, do rio Mississippi nos Estados Unidos, e na planície Platina na América do Sul.
Na Argentina e no Uruguai, elas recebem o nome de pampa. No Rio Grande do Sul, são chamadas de pampa ou de campinas. Então, ó, as pradarias a gente pode chamar ela de pradarias, de pampas, de campos ou de campanha gaúcha, tá? No Rio Grande do Sul a gente chama de campanha gaúcha. Pode chamar também de pampas e de pradarias e de campos e de campinas, tá certo? Então, ó, o clima mediterrâneo é encontrado no Chile e na costa oeste dos Estados Unidos, com invernos chuvosos e verões secos. Clima mediterrâneo, gente, a gente só encontra aí nessas duas faixas estreitas, tá? Nos Estados Unidos, que pega ali próximo à Califórnia, e no Chile, tá? No caso, nessas duas áreas a gente vai ter essa vegetação, aqui tem uma imagem dela. É uma vegetação também mais rasteira, tá? Mais aí de gramíneas. E ela diz assim, ó. Nessa área desenvolve-se a vegetação mediterrânea, composta de árvores de pequeno porte e esparsas, ou seja, espalhadas, né? Uma longe da outra, tá? Além de arbustos e gramíneas. Arbustos são pequenas árvores, gente. Árvores que não crescem muito. Árvores realmente muito baixinhas, muito rasteirinhas. Vegetação muito baixa mesmo. A imagem a seguir retrata as características da vegetação mediterrânica, que também a gente chama de mediterrânea. Aí aqui, por fim, na América, existem também os climas áridos, aqui embaixo, tá, gente? Estes são climas com baixos índices pluviométricos, geralmente inferiores a 550 milímetros anuais, associados à atuação das correntes marítimas e à presença de elevadas altitudes nas proximidades da costa da América do Norte e da América do Sul. Ocorrem em diferentes áreas do continente americano, nas zonas subtropicais, na região andina, que é ali da Cordilheira dos Andes, tá? Na Patagônia e no oeste norte-americano. Esses climas podem ser divididos em dois tipos. Então, a gente tem dois tipos de clima árido. A gente tem um clima desértico, que é realmente de áreas desérticas, né? Onde a gente tem realmente deserto, como o deserto do Atacama, no Chile, né? E a gente tem áreas semidesérticas, como, por exemplo, a área aqui do sertão nordestino. É uma área semidesértica. Não é deserto, tá, gente? Mas ela, no caso, vai ter umas características mais ou menos semelhantes, ok? Aí o clima semiárido ocorre no Nordeste brasileiro, na Argentina e na América do Norte. Nosso clima aqui é semiárido, tá? É um clima de transição entre o mais úmido e o deserto, sendo marcado por um índice pluviométrico entre 250 e 500 milímetros anuais de pluviosidade, né, de chuva. Aí aqui, ó, o climograma ao lado apresenta as características do clima semiárido em Petrolina, estado de Pernambuco, ó. Vocês vão ver aqui, ó, que a gente tem um climograma de Petrolina, que aqui a gente vai ter uma pluviosidade bem maior, mas aqui a gente diminuiu, ó, o número de milímetros, tá? E aqui a gente tem, ó, uma temperatura bem mais elevada, tá certo? Então, a gente vai ter aqui, ó, nesse tipo climático, podemos encontrar as estepes, vegetação rasteira e ressecada. No Brasil, desenvolve-se a caatinga. Então, onde a gente tem um clima semiárido, a gente tem a caatinga, que é uma vegetação mais adaptada a locais muito secos, e a gente tem os estepes, tá? Então, nas regiões aí do Brasil, a gente tem a vegetação, do Brasil não, da América. Tem uma vegetação mais ressecada, uma vegetação mais seca, uma vegetação mais adaptada a clima realmente muito seco, que a gente chama de estepes. E aqui no Nordeste do Brasil, a gente chama de caatinga. Aí, composta de espécies adaptadas à seca, como os cactos e os arbustos espinhosos. Por que os cactos, gente? Porque os cactos, eles conseguem absorver, né, a água e eles conseguem se manter aí no período de seca. Então, como eles têm água, né, absorvida dentro deles, então eles conseguem ter aí, no caso, por muito tempo, né, eles conseguem ficar aí realmente verdes, tá? As imagens a seguir apresentam as características da estepe e da caatinga. Aqui a gente vai ter uma imagem de estepe, ó, na Ucrânia, certo? E aqui a gente vai ter uma imagem de caatinga no Nordeste brasileiro, ok? A caatinga a gente só tem aqui no Nordeste do Brasil. Aí aqui, o clima desértico caracteriza-se por apresentar menos de 250 milímetros de chuva por ano, ou seja, pouquíssima chuva. E ocorre no oeste norte-americano, né? No caso ali, nos desertos que a gente tem nos Estados Unidos, como
próximo ao Texas e assim por diante. E no sul da América do Sul, que pega ali o deserto do Atacama, no Chile, certo? Aí a região apresenta vegetação escassa, constituída de espécies xerófilas, adaptadas a baixa umidade. Gente, as espécies xerófilas são as espécies que elas não morrem aí, mesmo que esteja na época da seca, tá? Aí aqui, ó, o deserto do Atacama, no Chile, tem uma imagem dele aqui, do deserto do Atacama, tá vendo? E aqui diz assim: o deserto do Atacama é o mais seco do mundo. As condições naturais da região praticamente impedem a formação de nuvens de tempestade. Verdade ou mito? E aí, gente, o que vocês acham? Então, procurem aí, no caso, pesquisem a respeito desse mito, né? E falem pra mim lá no WhatsApp, que aí, no caso, eu vou dar um pontinho pra quem me responder isso aqui, tá certo? Então, ó. Essa partezinha que vocês têm aqui é verdade? Procurem aí, pesquisem, tá certo? Na página 389 aqui, gente. Pesquisem aí, mandem pra mim lá no WhatsApp, que aí quem me responder, eu vou dar um ponto, tá certo? Ó, a gente encerrou, tá, gente, o assunto. A gente tem aqui um texto complementar sobre a região norte. E a gente encerrou o assunto aqui da unidade 1. Aí eu vou explicar pra vocês agora como é que vocês vão fazer esse jogo rápido, ok? Página 386, jogo rápido, que é o da atividade que vocês vão fazer hoje. Calcula a amplitude térmica das cidades inseridas no quadro. Gente, a amplitude térmica é muito fácil, ó. A gente vai ter aqui a média da temperatura do mês mais quente, né? Então, ó. Manaus, por exemplo, no mês mais quente, a gente vai ter 28, presta atenção, no mês mais quente em Manaus, eu vou ter 28,2 graus Celsius, não é isso? No mês mais frio, a gente vai ter aí uma temperatura de 26,9 graus Celsius. Vou pegar a diferença entre o mês mais quente e o mês mais frio, e isso vai ser a minha amplitude térmica, ok? Então, bora lá. 28,2 menos 26,9 vai dar quanto, gente? Ó, 1,3. Então, esse 1,3 é a minha amplitude térmica, tá certo? É a diferença só, gente, da temperatura mais alta e da temperatura mais baixa, do mês mais quente e do mês mais frio, tá? Então, essa diferença aí da amplitude térmica, a gente tem aí, ó, mês mais quente, mês mais frio, pega um maior, diminui pelo menor e tem a amplitude térmica. Só isso, ok? Então, a primeira aí vocês já viram, Manaus deu 1,3. Lembra de colocar, gente, graus, que é essa bolinha, tá certo? Celsius. Se você botar só 1,3, botou na prova, já era, eu boto errado. Por quê? Porque a gente não tá falando 1,3. 1,3 o quê? 1,3 graus Celsius, tá? Por que tem que botar o C de Celsius? Porque a gente tem outras formas de temperatura. Temperatura Fahrenheit e outras por aí, tá? Então, ó, 1,3 graus Celsius. Coloquem aí, façam aí a amplitude térmica de Nova York, de Curitiba e de Toronto. E na questão número 2, ó, explica as diferenças de amplitude térmica entre as cidades destacadas. Para isso, pesquise a localização de cada uma delas em um mapa. Então, vocês vão pesquisar essas 4 cidades: Manaus, Nova York, Curitiba e Toronto. E vai dizer por que a gente tem uma diferença muito grande, dependendo da localização delas, tá? Pesquisa a localização no mapa, dá uma olhadinha, vê se está muito próximo à linha do Equador, se está muito longe, se estão em locais mais quentes ou mais frios. E diz aí a diferença. Por que que alguns locais têm uma amplitude térmica pequena, como Manaus, né, que só tem 1 grau de diferença aí. E tem locais aí que vai ter uma amplitude térmica bem maior, que eu não vou dizer quanto é, né, mas vocês vão calcular. Certo, gente? Então, essa atividade, 2 questãozinhas, vocês vão fazer rapidinho. Quando fizer as questões, tira a fotinha, manda pra mim pelo WhatsApp, tá certo? Pra mim dar o joinha e colocar o pontinho de vocês. Ok, pessoal? Então, bons estudos. A gente continua na nossa aula pelo WhatsApp e depois na nossa aula online. Bons estudos.